Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Você já parou para pensar que temos a independência do Brasil, dos Estados Unidos, falamos sobre a criação do Estado de Israel, mas e na Europa? Como surgiram países como Portugal, França, Espanha, Inglaterra e etc. Essas nações têm a ver com nacionalismo? O que é nacionalismo de fato? Olha, vou te dizer que com tantas perguntas assim, logo na chamada do vídeo, só dando um like de cara e se inscrevendo no meu canal para você ter essas respostas. E é claro, ative as notificações para ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Agora, vamos às respostas? Olha só, começo te dizendo que as origens do conceito de nação remontam da formação dos Estados nacionais modernos na Europa, entre o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, período em que a Europa que conhecemos estava sendo construída. Reis desejosos de mais poder travavam guerras, negociavam casamentos e se uniam a outros nobres poderosos para aos poucos irem centralizando o poder em suas mãos. Neste instigante momento histórico, os estados modernos foram surgindo, assim como as fronteiras que separavam as pessoas pela ideia de pertencimento. Tal ideia deixava de lado o âmbito feudal presente até aquele momento para, digamos assim, ampliar a perspectiva de um sentimento nacional. Ou seja, as pessoas deixavam de ser borgonheses, bretões, picardos e gascões, regiões aí essa da França medieval, para se tornarem franceses. Vem cá, vem comigo, vem viajar para a Europa do século XIII, momento de declínio da Idade Média, onde se estruturavam as necessidades de mais poder por parte de diversos reis da Europa. Esse sedutor desejo faz com que reis sedimentassem as bases para a formação dos estados nacionais modernos, que, ao longo de séculos de um processo histórico, fizeram com que surgissem as fronteiras nacionais de Portugal, Espanha, França e por aí vai. Durante a Idade Média, não havia sinais nenhum de Estado nacional, nem de suas fronteiras, uma vez que o poder era descentralizado nas mãos dos milhares de senhores feudais que haviam. Sendo assim, não havia um exército regular também nacional. Caso houvesse situações de conflito, caberia o maior de todos os suzeranos, ou seja, o rei, o poder de liderar um exército heterogêneo e com identidade coletiva. E é aqui que as coisas começam a mudar. Alguns reis desejavam aumentar os seus poderes. Com guerras internas e externas, impulsionaram monarcas a ter mais do que o controle de soldados em guerras. Eles passariam aos poucos a comandar um exército regular, que com o tempo se forjaria em uma identidade comum, um sentimento de pertencimento coletivo que, sob o comando do rei, impulsionaria a centralização do poder nas mãos desse rei. Mas o rei não estava sozinho nessa. Havia o apoio de nobres que desejavam tornar-se ainda mais poderosos. Assim, eles, atrelados aos reis, com fortes exércitos, passariam aos poucos a comandarem também a cobrança de impostos, a criação de leis que abrangeriam todo o reino, e não apenas os seus feudos. Leis essas que todos deviam seguir independente da sua localidade. E, por fim, o caminho da centralização do poder passou por um gradual fortalecimento da administração do Estado, exercido também pelo rei, que se torna cada vez mais poderoso, mas com o apoio da nobreza e também da burguesia. Esse fortalecimento do rei caminhava necessariamente junto com o enfraquecimento do poder nos feudos. Problemas como a Grande Fome, a Peste Negra e cruzadas fariam com que os feudos ficassem enfraquecidos, mas ainda tinham o apoio da classe social que estava em franca ascensão. Eu já disse para vocês, né?
a burguesia, nascida em meio ao renascimento do comércio. Os burgueses se tornaram grandes incentivadores de um poder centralizado nas mãos do rei. Tá bom, eu sei, você deve estar se perguntando, e o que eles ganhavam com isso? Claro, né? Sempre tem que ganhar alguma coisa. Olha, um poder centralizado possibilita que houvesse um sistema unificado de pesos e medidas, o que facilitaria o comércio do burguês. Isso sem contar no exército treinado e regular que protegia todo o reino. Como eu disse antes, guerras unem as pessoas. Assim, para demarcar as fronteiras nacionais, era necessário introduzir aos poucos um sentimento nacional que se fortalecia com conflitos contra um inimigo externo. E é justamente sobre esse sentimento de pertencimento que chegamos ao momento mais difícil dessa aula, pois será que nação é só a sensação de pertencimento a um determinado local? Ô professor, afinal de contas, o que é nação? Cara, olha só, eu vou te falar a verdade, esse é um tema, um verdadeiro angu de caroço, um troço pra lá de complicado, mas eu vou tentar me esforçar aqui para te dar pelo menos um norte. Inicio aqui essa ideia propondo uma definição de nação segundo os dicionários escolares. Diz lá, grupo de pessoas que estão ligados por uma mesma religião ou por possuírem costumes, origens, tradições em comum. Povo, nação muçulmana. Olha só, já deu para perceber que essa é uma definição que não nos satisfaz. E mesmo que eu complete observando que tal conceito se apresenta como um conjunto de pessoas que se identificam por símbolos, bandeira, hino, ou por elementos como língua, cultura e uma origem histórica comum, olha, nada disso contemplaria a vastidão do que é o termo nação. Por isso eu vou apresentar aqui um recorte mais, digamos assim, histórico desse termo. Segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, em seu livro Nações e Nacionalismo, a nação pertence exclusivamente a um período particular e historicamente recente. Ela é uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de Estado territorial moderno, o Estado-nação. Ou seja, é um conceito e conceitos são redefinidos ao sabor do tempo e da história, é claro, uma vez que a noção de pertencimento que aqui estamos definindo como nação nos é importante para pensarmos o estado de formação da Idade Moderna. E por que eu faço esse destaque aqui no final da aula? Gente, olha só, para frente vamos estudar o nacionalismo no século XIX, onde o conceito de nação ganhará novos contornos para que haja a formação, por exemplo, de estados como a Alemanha, a Itália, mas isso é uma outra história. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula e valeu!